Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h03. Nesse instante, coloco em votação e discussão as atas da 24ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Emenda 03/2018, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martins. Restribuir as comissões de origem. Balancete número 08/2018, de autoria da mesa diretiva. A Comissão de Finanças. Projeto de lei complementar 023/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei complementar 024/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça, Obras e Finanças. Projeto de lei número 49/2018, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Justiça. Projeto de lei número 50/2018, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 51/2018, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. As Comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de junho de 2018. Em discussão, o presente parecer. Se existe algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente parecer, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente parecer permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se o pronunciamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer referente ao balancete financeiro e receita da despesa da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de junho de 2018. Em discussão, presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Havendo aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardando o pronunciamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não existe mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 81/2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da administração para que informe se há projeto e previsão de pavimentação asfáltica
para a rua Fernão Dias, no Jardim São Felipe. Requerimento de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, requerimento 81/2018. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente requerimento. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 82/2018 requer, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente da administração para que informe quais medidas foram adotadas diante da enorme quantidade de reclamações acerca do transporte público prestado pela SOA Atibaia. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse feita a leitura na íntegra do requerimento, os questionamentos e a justificativa também. As questões. 1. Quantas notificações foram expedidas para a empresa SOA Atibaia até a presente data a respeito das reclamações e problemas apresentados? 2. Foi estabelecido prazo para a renovação parcial da frota da empresa? 3. Tendo em vista a grande quantidade de reclamações graves recebidas, não seria o caso de rescisão contratual da concessão? Justificativa. Tais informações são necessárias diante das inúmeras reclamações dos usuários acerca do serviço de transporte público prestada pela referida empresa, em que são relatados constantemente, dentre outros, os seguintes problemas nos ônibus: estourou pneus, perda de freio, superaquecimento do motor, falta de limpeza, goteiras no teto, portas quebradas e não funcionamento do sistema de acesso a cadeirantes. Uma munícipe relatou que há algumas semanas um casal entrou no ônibus linha Centro-Laranjal às 17h20, dia de semana, com um bebê, aproximadamente 5 meses, e o pai fixou o carrinho com o bebê dentro no local reservado aos cadeirantes. O motorista passou por um redutor de velocidade, porém em alta velocidade, o que fez o carrinho tombar. Com isso, o bebê bateu a cabeça, formando posteriormente um galo no local da batida. O motorista agiu com total indiferença, não prestando nenhum tipo de auxílio ao bebê ou aos pais. Simplesmente continuou o seu trabalho, como se nenhum acidente tivesse ocorrido no interior do ônibus. Sequer ofereceu levar o bebê ferido para que recebesse atendimento médico, a fim de verificar a gravidade da lesão sofrida, um total descaso. Requerimento de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, requerimento 82/18. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Este vereador. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva, nobres pares, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Novamente, volto a tocar aí nesse assunto, em relação aí à prestação de serviços de transporte público na cidade, realizado pela SOA Atibaia. Como todos têm acompanhado, são inúmeras reclamações que não só este vereador, mas demais vereadores da casa recebem constantemente aí, desde o início de operação aí do serviço de transporte realizado por essa empresa na nossa cidade. Eu já apresentei na casa indicações questionando aí o poder público com relação às denúncias, reclamações que chegam ao nosso conhecimento por conta do estado aí de conservação dos veículos da empresa.
A informação que nós temos é que a maioria desses ônibus estão sucateados. Isso já foi relatado por mim aqui nesta casa, em outras oportunidades. Veículos que estouram o pneu com frequência, superaquecimento aí dos motores, veículos com portas abertas, né, portas que não funcionam, o elevador destinado aí aos usuários deficientes não funciona, foi presenciado por alguns usuários que o cadeirante teve que ser carregado, né, dentro do ônibus porque o elevador não estava funcionando. Enfim, são inúmeras reclamações, acho que todos já têm conhecimento. Eu não preciso ficar aqui repetindo novamente tudo isso. Eu já falei dessa situação já em outras oportunidades, então não vou ficar repetindo isso tudo novamente. Eu só quero que, ou seja, a gente, não só este vereador, mas como os demais também, acredito eu, exigem que sejam tomadas providências aí por parte do poder público, por parte da secretaria competente, porque a informação que a gente tem é que foram feitas aí foram emitidas várias notificações aí, por conta das reclamações que os vereadores encaminham, que a população encaminha para a secretaria, e o que a gente tem conhecimento até agora é que só foram feitas notificações, mas nada de concreto aconteceu até o presente momento. Esses ônibus continuam circulando nas ruas da cidade em estado precário aí de conservação, né, oferecendo risco, né, à segurança dos usuários, né, dos pedestres. Tem relatos de motoristas imprudentes que não respeitam as normas de trânsito, trafegam em altíssima velocidade, passam por obstáculos aí em alta velocidade. Houve relatos de usuários que caíram dentro do ônibus, usuários que ao descer do ônibus caíram porque o motorista não esperou e não aguardou o passageiro descer. Então a gente recebe, eu pelo menos recebo reclamações com relação ao serviço dessa empresa desde do primeiro mês que ela começou a operar dentro aí da cidade, né? E como eu já falei anteriormente, eu não ia me calar diante de tantas denúncias, tantas reclamações graves. Não são denúncias com pouca relevância, são denúncias graves. Para vocês terem uma ideia, ontem me marcaram na rede social, no bairro do Laranjal, filmaram, me mandaram a gravação no meu WhatsApp, de um ônibus da Sol pegando fogo. Tiveram que chamar o corpo de bombeiros lá para controlar o fogo. O ônibus pegou fogo. Você vê o estado desses ônibus. Isso demonstra, né, que a gente vem falando aqui dentro da casa já há mais de um ano, não é brincadeira. A gente está lidando com vidas aí, né? Usuários que utilizam o transporte aí diariamente estão correndo risco de vida. Não é brincadeira isso aí. Então a gente pede que algo seja feito aí o mais rápido possível, porque diante de tantas denúncias que já foram feitas, né, tantos relatos aí que chegaram ao nosso conhecimento de ônibus sem freio, ônibus que estoura pneu na rodovia, ônibus que passa em redutores de velocidade em alta velocidade, causando lesões graves aí em alguns usuários. Vai esperar acontecer algo mais grave para ser tomado providências? Então, por conta dessas inúmeras reclamações aí que nós, vereadores, recebemos, né, ao longo desse período que a empresa veio operando na cidade, já é caso de uma rescisão do contrato de prestação de serviço. Porque a SOA, a empresa,
não está cumprindo o que foi estabelecido no contrato, está rodando na cidade ônibus sucateados, aí caindo nos pedaços. Não dá para tolerar mais essa situação. Então a gente exige que o poder público tome providências, a secretaria responsável por fiscalizar esse serviço na cidade, tome providências. Porque falaram que ia renovar parcialmente a frota. Eu estou ouvindo isso já desde o início do ano até agora, não aconteceu nada. Continuam esses ônibus velhos aí, caindo nos pedaços, rodando na cidade. Quando vai chegar esses ônibus novos? Quando alguém morrer aí? Não dá para ficar esperando mais. Então a gente exige, sim, a gente pede que o poder público aí tome as providências necessárias. Se for o caso, rescinda o contrato. E eu sei que isso vai gerar um transtorno enorme aí para a cidade, mas do jeito que está, não pode continuar. Providências têm que ser tomadas imediatamente. Eu já estou falando desse assunto nessa casa, acho que, se eu não me engano, já é pela 5ª ou 6ª vez esse ano. Já apresentei indicação, já apresentei requerimento, indicação, e estou apresentando requerimento novamente. Então, a gente pede encarecidamente que providências sejam adotadas o mais rápido possível. Se for o caso, rescinda o contrato com essa empresa, porque não tem condições dela continuar mais operando na cidade. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. Vereador Daniel da Rocha Martini, 10 minutos com a palavra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora. Todo o público presente, muito boa noite. Aqueles que nos acompanham pela internet também. Quero parabenizar o vereador Júlio pelo requerimento. De fato, sou testemunha de quantas vezes o senhor já trouxe esse assunto à casa, assim como outros vereadores, né? Praticamente todos os vereadores têm recebido reclamações cotidianamente da população acerca dos serviços prestados, desde o primeiro momento em que houve o início da operação pela SOA Atibaia. Nos primeiros meses, obviamente, tivemos a paciência necessária e o entendimento de que um início de operação demanda alguns ajustes. E é claro que transtornos vão ocorrer. O problema é que isso tem se prolongado e se postergado ao longo do tempo, e a população de fato está muito, mas muito descontente, irritada quando nos procura para falar do assunto, cobrando providências dessa Casa Legislativa, e o que nós temos feito como vereadores é usado a tribuna, encaminhado problemas ao Poder Executivo, que está ciente da situação, que fez diversas notificações à empresa, isso nas palavras do secretário de Mobilidade Urbana, e que até agora não conseguiu tomar nenhuma medida mais enérgica no tocante ao restabelecimento da ordem do serviço público de transporte coletivo na cidade. Isso é muito ruim. Os mais antigos vão lembrar do problema que nós tivemos quando houve a substituição lá atrás ainda, salvo engano, no início do ano 2000 ali, quando teve uma troca de viação responsável pelo transporte coletivo, e a aviação, salvo engano, que assumiu o transporte coletivo na cidade foi a Riacho Grande, né? Que naquela época o serviço era deveras inadequado, tanto que a população apelidou a aviação de Relaxo Grande, né? E algum tempo depois foi rescindido o contrato pela prefeitura para que fosse restabelecida a ordem na prestação do serviço do transporte. E nós estamos caminhando para um cenário muito parecido àquele. O vereador Júlio trouxe agora mais um fato que, assim, deixa todos nós boquiabertos. Eu narrei semana retrasada não, acho que foi na última sessão antes do recesso, aquilo que ocorreu na frente da rodoviária, quando o motorista simplesmente fechou a porta do ônibus, deixou todo mundo lá dentro, o pessoal usou a alavanca de emergência para derrubar uma janela para sair do ônibus, que o motorista ficou nervoso porque tinha entrado um passageiro pela porta dos fundos, alguma coisa assim. Vocês também receberam essas notificações aí, né? Ou reclamações por meio da população. Além disso, a condição dos ônibus, pneus carecas, a forma de condução desses veículos na cidade, e como Atibaia é uma cidade ainda relativamente pequena, todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo encaminha essas demandas para nós, vereadores, e eu entendo a indignação e a veemência com que o vereador Júlio se coloca na Câmara hoje, e faço dele as minhas palavras. Acredito que todos os vereadores têm levantado essa bandeira de uma forma enfática, e pedimos providências contra o Poder Executivo.
Quero aproveitar para ir na mesma linha, né, uma crítica severa que nós fizemos também em face à gestão de contrato da PPP do esgoto. Havia um prazo estabelecido na PPP do esgoto quando foi assinado, para que a empresa durante 5 anos, ela tinha 5 anos para coletar e tratar 100% do esgoto na cidade. Nós chegamos no aniversário de 5 anos da assinatura do contrato, estamos longe disso. A empresa teve problemas durante esse período, só que no meu entendimento, faltou uma postura mais enérgica da administração pública, no sentido dessa gestão desse contrato, o rompimento desse contrato. Eu entendo que a questão não é simples, não é como você pegar e, tá rompido o contrato, não. Esses contratos que são longos, contratos que são com valores grandes, que se projetam ao longo dos anos, de trato sucessivo, existe a necessidade de uma comprovação efetiva de que o núcleo do contrato está prejudicado para que você consiga uma tutela judicial inclusive, para o rompimento desses contratos. Mas, de fato, a prefeitura nem tentou, né, ou no caso o SAAI nem tentou na questão da PPP, e vejo a prefeitura também caminhando muito devagar nessa tentativa de um rompimento contratual. Então, eu sempre sou favorável ao diálogo, que tem-se uma composição para que as coisas se ajustem, para que se melhore o serviço. Agora, a situação está ficando insustentável, e já passa a ficar insustentável não só no dia a dia das pessoas, mas começa a ficar insustentável politicamente para o governo. Falando de uma forma muito clara. O prefeito precisa tomar providência com o transporte coletivo na cidade, porque a população está por aqui, né? O que a gente só escuta é reclamação, atrás de reclamação da empresa Sol Atibaia. Olha, eu não vou longe para dizer que eu tive um relato de uma munícipe que mudou de cidade. Ela falou assim: eu morava no Esmeralda, para pegar o ônibus para trabalhar no centro da cidade, com a mudança que fizeram, eu estou tendo que pegar 2 ônibus, ir até o terminal do tanque, ficar 1 hora esperando o ônibus para a cidade. Aluguei uma casa em Perdões. O munícipe me contou, aluguei uma casa em Perdões, que é mais fácil vir de Perdões para cá do que eu morar no Esmeralda. Então, a situação está afetando a vida das pessoas no dia a dia. E isso, de fato, tem que ser olhado com uma atenção maior por parte da prefeitura. Obrigado, senhora presidente. Parabéns, vereador Júlio, de novo pela explanação. Mais algum vereador interessado em discutir? Senhora presidente, só agradecer as palavras aí do nobre vereador Daniel. A gente volta a exigir aí que as providências necessárias sejam adotadas, então, o mais rápido possível, porque são reclamações que chegam diariamente. Se fosse uma reclamação ou outra, né, isso é normal, né? Não existe perfeição, né? Falhas vão acontecer, né? Mas do jeito que está, não dá, não tem condições de continuar, né? São denúncias graves, reclamações graves que chegam para a gente. A população está sofrendo demais com esse serviço na cidade. Atrasos em horários escolar, pessoas relatando que não chegam no horário nas consultas médicas, enfim, relatos de pessoas que até perderam um dia de trabalho porque o ônibus quebra, não tem um outro veículo para repor. Então, essa empresa não está preparada estruturalmente para operar, né, numa cidade, eu estou concluindo, senhor presidente, como Atibaia, né, apesar de ser uma cidade pequena, tem uma demanda muito grande do transporte público. Então, a gente exige aí sim que a administração, que é a pasta competente, responsável por fiscalizar esse serviço, tome as providências necessárias. Recentemente tivemos uma reunião lá com representantes da empresa, se eu não me engano, foi um pouco antes do recesso, mas nada concreto aconteceu até agora, né? A gente não viu essa renovação parcial da frota que a gente vem ouvindo aí falar desde o início do ano. E enquanto isso a população está aí sofrendo, pagando pato por conta dessa ineficiência do transporte coletivo da cidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, eu coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 83/2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente, informação sobre o AMI professora Tereza Marcílio, localizado no bairro da Ponte. 1. Existe projeto de desativação da referida escola para o ano 2019. Requerimento da autoria do vereador Ademilson Militão. Presente requerimento está em discussão. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Esse vereador. Vereador Ademilson Militão, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Esse requerimento ele vem de encontro só para conhecimento desse vereador referente a alguns questionamentos, presidente. Que a população parece que andou ouvindo dizer que essa escola seria fechada no ano de 2019. Eu preciso de uma confirmação só para ver quais são as medidas que poderão ser adotadas nesse sentido. Obrigado. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Pela ordem, senhor presidente. É no bairro da Ponte? Tereza Marcílio. Tereza Marcílio? Não, eu gostaria de assinar o requerimento em conjunto. Também tive essa informação, fiz a pergunta, não tive a resposta. Gostaria de ter essa resposta em conjunto. Ouvi falar também que, em razão da construção do CIEM, parece que estava diminuindo a quantidade de turma ali na Tereza Marcílio. A nossa sugestão é que, se isso estiver acontecendo mesmo, que a Tereza Marcílio, então, vire uma creche, né, para a gente não perder aquele espaço, não perder aquele prédio, continuar utilizando daquele prédio de alguma forma. Então, gostaria de assinar o requerimento em conjunto. Está aberto a qualquer vereador que queira assinar. O presente requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Boa noite, presidente. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa das indicações dessa noite. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria que fosse lido na íntegra o 1362. Indicação 1139 de 2018. O vereador abaixo assinado, na forma da lei, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, possibilidade de desobstrução de galeria de esgoto, localizado na Avenida Jerônimo de Camargo, número 5035, bloco 4, na entrada para o campo de futebol do SPR, bairro Caetetuba. Essa indicação se faz necessário, tendo em vista vários moradores que procuraram o gabinete deste vereador, dizendo que o esgoto está a céu aberto, vazando há mais de 8 meses. Foto em anexo. Indicação de autoria do vereador Ademilson Militão. Coloco em discussão o requerimento sobre a dispensa de leitura das indicações. Se os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções.
Moção de apoio número 35 de 2018. Apresenta moção de apoio à proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 02/2018, de autoria do deputado estadual Fernando Capês, que visa incluir o parágrafo 2º no artigo 138 da Constituição do Estado de São Paulo. Moção de autoria deste vereador. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador. Com a palavra, vereador Daniel da Rocha Martini, 10 minutos com a partes. Eu gostaria de saber o teor da alteração proposta. Eu vou ler na íntegra. O vereador que ao final assina, usando as atribuições legais que lhes são conferidas pelo artigo 232 do inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, apresenta moção de apoio à proposta de emenda constitucional número 02/2018, de autoria do deputado estadual Fernando Capês, que visa incluir o parágrafo 2º no artigo 138 da Constituição do Estado de São Paulo. Considerando que a PEC, em referência em anexo, visa adequar a diferença de remuneração no salário padrão entre os postos e graduações para imediatamente superior, não poderá ser superior a 10%. Considerando que os oficiais ocupantes do segundo tenente PM, apesar de exercerem a mesma função que o primeiro tenente PM, percebem remuneração 30% menor, sem justificativa, para a distorção salarial de prestadores de serviço à população há mais de 30 anos. Considerando que as diferenças entre os demais cargos não é tão drástica como verificar se o primeiro tenente capitão é de 7,95% e entre soldado e cabo é de 13,6%, e assim como os tenentes, apesar da distância de hierarquia e com funções distintas, exercem na maioria a mesma função. Por fim, considerando que nos postos de capitão-major, tenente-coronel e coronel PM, a diferença é de 10% entre os postos. Então, o primeiro tenente e o segundo tenente, a ideia é um pedido até da própria Polícia Militar, é que fique um pouco igualado o salário, que eles têm a mesma função, com uma diferença de cargo sempre de posto, né, na Polícia Militar. É 10, 13, 7%, que não seja 30%, e sim que seja 10% a proposta do deputado Capês. 138? Artigo 138? Isso. E tem que incluir num parágrafo, né? Eu estou procurando aqui, estou tentando o texto original da Constituição para entender exatamente. Eu acho que, pelo que você está colocando, a proposta é boa, né? Eu queria ter o acesso aqui para... Você não juntou o artigo todo da Constituição aí no projeto, né? Eu tenho o projeto do deputado. Posso dar uma olhada? É isso que eu estava procurando. Tá. Ok. Obrigado, vereador.
Existe mais algum vereador interessado em discutir a presente moção? Não havendo, coloco a presente moção em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel da Rocha Martins. Com a palavra, por 10 minutos, com a partes, vereador Daniel da Rocha Martins. Faço uso da tribuna, em primeiro lugar, para dizer que semana passada eu tive aqui falando de alguns problemas que eu presenciei e a população enfrentando no novo serviço disponibilizado pela Prefeitura no Facilita, né, que é a reunião de diversos órgãos públicos com o intuito, sem ser redundante, de facilitar, de dar dinamismo à prestação do serviço público, liberação de alvarás, tantos outros outras providências que o cidadão precisa. A Prefeitura reunindo as secretarias, volto a dizer, acho que a medida é boa, mas desde que funcione e questões básicas não estavam sendo tratadas com a devida atenção pela Prefeitura e gerando um enorme prejuízo para a população. Falei, por exemplo, da ausência de impressoras de papel para que as pessoas pudessem sair do órgão público com um protocolo do seu pedido, da sua solicitação. As secretarias ali situadas, no caso também a junta militar, orientando que as pessoas procurassem cidades vizinhas para obter os protocolos dos seus pedidos, como por exemplo Perdões, Bragança Paulista, e o que causa um transtorno enorme para as pessoas, né, que saem de suas casas, que deixam às vezes os seus trabalhos, pedem para se ausentar para os seus chefes, seus patrões, e acabam não tendo seu problema resolvido. Recebi uma ligação na sexta-feira, eu falei na terça-feira aqui, na quarta, parece que na quinta-feira o problema tinha sido solucionado. Eu quero aqui publicamente, né, dizer e aí agradecer a Prefeitura por ter ouvido essa Câmara de Vereadores, ouvido os vereadores e dado uma solução rápida ao problema que as pessoas estavam enfrentando. E aí, na pessoa da Márcia da Ouvidoria, quero agradecer aí a atenção dispensada e até segunda ordem, entendo que o problema está solucionado ali, pelo menos no que tange a impressão de protocolos e outros documentos no Facilita Atibaia. O que ainda não está solucionado, e que também trouxe na semana passada aqui, é o problema de falta de algumas vacinas nos postos de saúde. Na sexta-feira passada, um munícipe também me encontrou e disse: olha, estou indo com meu filho para Extrema, para que seja vacinado em Extrema, porque nós estamos sem algumas vacinas aqui nos postos de saúde, isso tem nos preocupado. Falamos na semana passada, inclusive citamos alguns tipos de vacina que estavam em falta, mas são muitos nomes, né? Confesso que não trouxe aqui de cabeça todos eles, mas a população tem sofrido com isso e nós pedimos a regularização rápida do sistema e do estoque de vacinas na rede pública de saúde. Sabemos que muitas delas o município recebe do governo do estado e também do governo federal. O que não pode acontecer é o cidadão ficar sem esse atendimento, especialmente para recém-nascidos, né, que é a maior fatia da população que tem tido dificuldade com esse serviço. Por fim, nós recebemos também diversas reclamações da população de Atibaia, especialmente de munícipes moradores do Jardim do Lago, Jardim Paulista, a respeito, não é uma reclamação propriamente dita, mas olha, assim, estão nos perguntando: Daniel, o que é que aquela draga está fazendo ali no lago do Jardim do Lago? Assim, olha, a princípio aquela draga está ali para fazer o desassoreamento do lago. Nós temos um problema histórico de assoreamentos de lagos na cidade. Entendemos que a Prefeitura deve promover o desassoreamento de todos esses lagos, especialmente esses que se encontram nas bacias que nascem na Pedra Grande. Pedra Grande é uma serra muito irrigada. Nós temos a bacia do Piqueri, que nasce na Pedra Grande, certo, Marcão? Temos também
o córrego do... não é do Folha Larga, desculpa. Da Figueira, o córrego do Figueira, onde inclusive estão localizados esses lagos que eu estou narrando a vocês. E em época de chuva, principalmente quando cai uma grande quantidade de chuva na serra, na Pedra Grande, como existem esses rios, esses córregos que lá nascem, essa água toda desce com uma velocidade significativa. E aqueles bairros que estão mais próximos ao pé da serra tendem a sofrer com isso. E aí onde entram os lagos nessa história, Daniel? Os lagos que estão localizados no curso desses córregos, eles funcionam como piscinões naturais, como pulmões, ok? Então se o lago ele é fundo, se o lago está desassoreado, ele tem uma profundidade relativa a uma questão de segurança, um lago outorgado pelo DAE, ele funciona muito bem, ele impede que essa grande quantidade de água transborde dos rios, dos córregos, cause alagamento, cause enchente, como nós tivemos nos anos de 2010, e aí no caso, nessa região da cidade, nós tivemos especificamente problemas com as fortes chuvas de 2011. Então todos os lagos, e muitos lagos são particulares, os lagos que são particulares e nós já mandamos ofícios ao DAE, eles têm que ter outorga do DAE, porque esses lagos ao mesmo tempo que eles funcionam como um remédio, se ele não tiver homologado, se ele não tiver com questões básicas de segurança, ele pode funcionar como um veneno. Se nós tivermos um rompimento de um lago desse num período de grandes chuvas, a tragédia é maior, muito maior. Então cabe ao DAE fiscalizar a situação de todos esses lagos, quer seja dos particulares, quer seja dos lagos públicos. E dos lagos públicos, a responsabilidade por fazer a manutenção, desassoreamento, obter as outorgas é do Poder Executivo Municipal. Disse tudo isso, por quê? Porque me parece razoável que a Prefeitura promova esse trabalho, mediante as outorgas, de desassoreamento dos lagos da cidade. Agora, o que a população está reclamando é o seguinte, olha, essa draga está aí há meses, e o problema é que nós não vemos a draga funcionar. E se a draga não está funcionando, o que é que essa draga está fazendo aí? E isso causa incômodo à população. Até porque a população reclama do cheiro, reclama de diversos transtornos causados pela presença da draga que não está em operação. Ninguém está reclamando, obviamente, se a draga estiver em operação, se estiver tirando lodo, estiver desassoreando o lago. Agora, quando o serviço está parado, sem nenhuma satisfação, a população quer respostas. E a população procura quem? Procura o vereador. Nós estamos aqui para pedir respostas ao Poder Executivo. Para que o Poder Executivo trate com transparência essas obras que estão sendo realizadas na cidade, que se possível coloque placas informativas no local, olha, o que estamos fazendo aqui é isso, 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 o prazo para início é tal, o prazo para término é tal. É muito importante tratar dessa forma. Acredito que outros vereadores também foram procurados acerca do mesmo assunto. Então fica aqui o nosso pedido de uma explicação maior, um detalhamento maior acerca dessa questão da draga, ali no Jardim do Lago, né? Qual que é o prazo, quanto que foi retirado, metros cúbicos já foram retirados, né? Aonde está sendo o descarte desse material, tudo isso tem que ser homologado pelos órgãos ambientais e, obviamente, entendo a extrema relevância desse serviço. Inclusive, essa questão do desassoreamento de lagos foi uma das ações anunciadas pela Prefeitura que, em tese, justificaria a Prefeitura contrair aquele empréstimo junto ao Fomplata. E eu gostaria de saber como está o andamento desse possível empréstimo que a Prefeitura busca contrair junto ao Fomplata. Tivemos informações de bastidores que esse empréstimo não irá sair, que a Prefeitura já não tem mais esperanças de contrair esse financiamento. Então, nós, como vereadores, gostaríamos de uma informação precisa e oficial do Poder Executivo, até porque o projeto de lei tramitou nessa casa. Né? Todos nós discutimos, participamos de audiências públicas e votamos, né, alguns de forma favorável, outros de forma contrária, a possibilidade da Prefeitura firmar esse financiamento. Se o financiamento não vai mais sair, que o Poder Executivo nos avise. O Poder Executivo nos avise. Porque não tem mais a possibilidade de sair o Fomplata. Até porque muitas obras foram prometidas pelo Poder Executivo mediante esse financiamento. Diversas delas, inclusive algumas delas referentes a problemas de enchente, como o desassoreamento desses lagos aí que estão na bacia do Itapetinga, salvo engano, e também na bacia do Figueira, do córrego do Figueira. Okay? Então é importante essa informação. E por fim, mais uma vez aí parabenizar também o vereador Militão pela indicação do esgoto a céu aberto. Olha, 2018 nós estamos discutindo isso em zona central da cidade. Área central do município, discutindo esgoto a céu aberto.
Quem conhece ali a estação, quem conhece o campo do SPR, extremamente habitado, denso, densidade populacional na área é grande, tem um campo de futebol usado pela comunidade, usado pelas crianças, e denúncias de esgoto a céu aberto, pleno ano de 2018. É o que eu falei um pouquinho antes aqui, da questão do contrato firmado com a CAB Ambiental. Esse problema já deveria ter sido solucionado na cidade. E aí eu quero terminar, nobre presidente, convidando a população, amanhã tem uma audiência pública muito importante que a prefeitura vai promover, não é a Câmara, a prefeitura vai promover uma audiência pública das 18 às 20 horas aqui no prédio vizinho, no auditório do Fórum da Cidadania, acerca da nova proposta ou de alterações à Lei de Uso e Ocupação de Solo da cidade. A Lei de Uso e Ocupação de Solo é uma lei de planejamento, um instrumento público, é um subproduto do plano diretor da cidade, onde a prefeitura tem a capacidade, o dever de planejar o que quer para o futuro do município. É através dessa lei que se define o que pode e o que não pode em cada área da cidade, em cada bairro da cidade. Por que um bairro é extremamente residencial e por que o outro pode atividade industrial? Todas essas questões são tratadas na Lei de Uso e Ocupação de Solo. Travamos muitas batalhas para que tivéssemos a preservação das áreas próximas à Pedra Grande, para que não se permitisse o retalhamento dessas áreas, né? Muitas vezes, pelo entendimento e pelo processo democrático, nosso posicionamento não foi vitorioso. Agora a prefeitura traz uma nova proposta de alteração. É importante que todos participem, que todos acompanhem, que todos saibam quais são as mudanças que a prefeitura quer fazer. Porque depois causa problema na cidade. Né? Como a construção de edifícios que a população não quer. A população fala, não quer um arranha-céu aqui. Ué, mas a lei permite, passou lá, os vereadores aprovaram. A população tem que saber o que está acontecendo. É uma lei importantíssima. O problema é que, concordo, temos problemas, mas aí faz parte do processo democrático. Né? Voto é voto. Estamos sujeitos a isso. Mas o fato é, a opinião pública tem uma força irresistível. A população tem que entender o que está acontecendo. Tem que saber quais são as propostas. E eu estou dizendo isso, eu peço até a complementação como líder da rede. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, com muita tranquilidade. Eu não sei quais são as propostas, porque a proposta não veio para a Câmara. A Prefeitura não mandou isso para a Câmara ainda. Né? Vai ser apresentado na audiência pública amanhã, pela Prefeitura. Depois o processo vai ser encaminhado para a Câmara. Então, por que eu digo que eu falo com tranquilidade? Às vezes, a Prefeitura está com ótimas propostas. Às vezes não. Então, eu estou dizendo, acompanhem, né? Estejam presentes. E eu coloco esse discurso dentro da fala, que eu comecei a falar sobre a questão do tratamento de esgoto, porque nós temos passivos históricos em área central da cidade, como falta de asfalto, falta de esgoto, falta de água tratada, falta de serviços públicos essenciais, e muitas vezes um projeto de lei como esse está convertendo a área rural em área urbana, está aprovando a constituição de loteamentos a 20, 30 quilômetros do centro da cidade, em locais sem a mínima estrutura. E aí no dia seguinte da aprovação de um loteamento como esse, por mais que se coloquem diversas atribuições ao loteador, se o loteador não faz, sobra a bucha para a prefeitura. Mesmo que tenham sido dados lotes em caução para aprovação do loteamento, sobra a bucha para a prefeitura. E a população que comprou terreno lá, vai bater aqui e vai dizer o seguinte, não temos asfalto, não temos esgoto, não temos escola. A população tem razão? Tem razão. Claro que tem razão. Quem está errado? No meu entendimento, o Poder Executivo. Por que está errado? Porque não planejou. Tem que planejar a cidade. Estamos cansados de falar aqui da questão da necessidade de políticas tributárias progressivas, mas progressivas de verdade, né? Que penalize quem tem que penalizar, e não penalizar a população em geral, mas no sentido do quê? Para cumprir a função social da propriedade. Se nós temos um número de lotes vagos na área central da cidade, que é enorme, por que não ocupar primeiro a área central da cidade, para depois partir para a criação de loteamentos distantes do centro da cidade? Isso é política de administração pública, lógica, que visa a eficiência na gestão pública e no trato com a coisa pública e com o dinheiro público. Porque não é possível a gente continuar sem planejamento e, agora saiu o loteamento lá, vamos lá levar tudo que precisa para lá. E temos bairros como Jardim Paulista,
As pessoas pagaram asfalto antes do ano 2000 e até hoje estão esperando asfalto. Que raio de planejamento é esse? O asfalto do ano 2000 não é culpa do prefeito. Quem pagou do ano 2000 não é culpa do prefeito. Não foi ele que cobrou o asfalto no ano 2000, antes do ano 2000, sem entregar o asfalto. Só que tem um passivo. Quando ele foi candidato a prefeito, ele entendia que tinha um passivo. Esse passivo precisa ser pago pela prefeitura. Recebeu um pacote. Fez muito asfalto? Fez muito asfalto. Agora, a questão do planejamento, no meu entendimento, e aí é o meu entendimento, eu não fui eleito prefeito da cidade, ele talvez tenha outro entendimento, mas no meu entendimento, e como vereador eu coloco o meu entendimento, a gente precisa zerar alguns passivos históricos da cidade antes de partir para novos desafios. Pessoas vivem numa situação de esgoto a céu aberto hoje, e nós estamos pensando em novos, vamos transformar a área rural em área urbana, agora loteamento novo lá, vamos pagar essa conta, vamos resolver o problema, vamos melhorar a vida dessas pessoas, antes de pensar numa expansão urbana. E aí, por fim, eu quero terminar com uma crítica contundente à visão da administração pública quanto a essa lei de uso e ocupação do solo. Talvez muitos de vocês não vão se lembrar, mas eu me lembro como se fosse ontem. Estávamos na audiência pública promovida pela Câmara sobre a nova proposta de lei de uso e ocupação de solo, que então na época era nova, que veio para revogar a antiga legislação, e um munícipe, estava sentado nessa região aqui do auditório, perguntou para o então secretário de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura: olha, essa lei que vocês estão fazendo, essa nova lei de uso e ocupação do solo que vocês estão promovendo, qual é a visão dessa lei? Vocês estão imaginando, vocês estão projetando essa lei considerando a cidade para 10 anos, um crescimento de 10, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos? Qual é a visão da prefeitura sobre o que está sendo apresentado à Câmara Municipal? O planejamento que a prefeitura tem sobre a cidade? E aí a resposta do então secretário foi a seguinte: como assim, meu amigo? Você acha que eu tenho bola de cristal? Vocês estão, pasmem, senhores, está gravado isso. Você acha que eu tenho bola de cristal? A lei é para agora, 1 ano, 2 anos. Se a cidade mudar, a gente muda a lei de novo. Essa visão de planejamento nos causa arrepios. Não é isso que se espera de um poder executivo. Então eu estou fazendo uma crítica contundente àquilo que já foi feito. O que eu espero da atual mudança de lei de uso e ocupação de solo da cidade é que tenha conceito e que tenha planejamento de futuro. Eu posso até não concordar com o conceito, eu posso até não concordar com o planejamento e com a visão que esse prefeito tem de futuro para a cidade, posso não concordar, mas entendo que ele tem legitimidade para propor, porque foi eleito nas urnas para isso. Agora, é preciso que tenha um planejamento e uma visão de futuro. Agora, se não tem nem planejamento nem visão de futuro, aí é inadmissível. Aí é inadmissível. Então, espero que a audiência pública de amanhã seja boa e seja satisfatória para todos os munícipes que estão preocupados com o desenvolvimento da cidade, porque essa legislação é uma legislação fundamental para o planejamento de Atibaia dos próximos anos. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra, por 10 minutos com a partes. Senhor presidente, é só para fazer um destaque aí com relação a uma indicação que eu apresentei na última sessão de Câmara, ou seja, na sessão de Câmara da semana passada, e é com relação aos constantes acidentes que vêm ocorrendo ali na Clóvis Soares, na rua Clóvis Soares, com a Feliciano Grande. Eu vi que a nova presidente hoje apresentou a indicação, né, novamente, e volto a ressaltar aqui que a Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana tem que fazer algo urgente ali, porque não só nesse cruzamento, como nos demais, tem ocorrido constantes acidentes ali. E ontem, não sei se a nova presidente chegou a tomar conhecimento, ocorreu um acidente grave lá. O carro virou com as 4 rodas para cima ali, no cruzamento. Então, eu volto a frisar aqui novamente,
e pedir aí uma atenção urgente da Secretaria para tomar uma atitude aí com relação a essa situação ali no trânsito daquela região. Eu acredito que ali um redutor de velocidade, tanto na Feliciano quanto na Clóvis Soares, amenizaria o problema. Então a gente pede aí que a Secretaria de Mobilidade tome aí tome alguma atitude aí o mais rápido possível, a fim de evitar aí que acidentes mais graves do que esse, né, com vítima fatal ocorram. Era isso, obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Onze vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. O projeto de lei complementar número 14 de 2018 foi retirado da pauta, que o nobre vereador Daniel entrou com uma emenda no projeto. Passo a palavra em tribuna livre para o senhor Sérgio Luiz. Assunto: evolução do IPTU em nossa cidade, foco na legislação e judicialização. Por 20 minutos. Boa noite ao público presente, boa noite aos internautas, boa noite, presidente, boa noite, vereadores, demais autoridades e especialmente aos meus pares do Conselho Municipal do Idoso, onde eu sou suplente de conselheiro. Tá? Nós temos aqui somente uma pessoa de lá, a dona Ana D'Arienzo, que é conselheira aqui da cidade. Muito bem. Eu justifico a minha inversão, não é falta de educação, presidente, porque eu saudei primeiro o público presente, porque eu vi aqui nessa tribuna uma pessoa espezinhando os idosos aqui, dizendo que seria melhor que os idosos fossem jogar bingo, ao invés de estarem sentados aqui. Uma pessoa que deveria ser processada, porque não tem respeito e chega a preconceito. Bom, meu nome é Sérgio, sou membro do Grupo Atibaia do Bem, sou conselheiro suplente, como já disse, quintanista de Direito na Unifaat, cursando o 10º e último semestre. O que me traz aqui hoje é um tema primordial, que falarei com brevidade determinada pelos 20 minutos de tribuna que me é concedido. Esse tema é o IPTU. IPTU não somente de 2018, porque, senhores, o problema não começou em 2018. O problema começa em 2013. Tá? E recebeu o apelido de IPTU do capeta, porque é a lei 666, que é o número da besta, consta da Bíblia, não é? Então, esse tema, esse IPTU em 2013, ele recebeu uma trava, tá? E essa trava foi de 30% para as residências e 50% para os imóveis não construídos, ou seja, os terrenos que não têm construção. Vi agora o comentário do vereador Daniel Martini sobre a lei de ocupação de solo. Gente, os terrenos aqui foram ditos ou foram escolhidos como vilão da história e tiveram uma super tributação. Mais à frente eu vou falar disso, mas só para
corroborar com a sua colocação, Daniel. Nós temos o seguinte, para o escritório, nós fomos procurar um imóvel, encontramos esse imóvel numa posição muito boa aqui na cidade. Tá? Quando fomos verificar para fazer a locação, o que aconteceu? Não podemos abrir o escritório ali, porque ali é zona estritamente comercial, aliás, residencial. Tá? Está a 50 metros de consultórios, a 50 metros de outros escritórios. Que plano é esse? Nós precisamos ir mais fundo nessa situação. Tá? Essa lei de ocupação de solo, ela tem que contemplar o crescimento da cidade para 20 anos, como o senhor falou. Tá? Mas, primordialmente, nos 5 próximos. Bom, já falei, então, da trava. E essa trava é o motivo pelo qual o nosso prefeito disse que os pobres estavam financiando os ricos. Tá? Por quê? Porque ao travar 30%, o valor venal do terreno ou do imóvel construído, primordialmente, construído, teve a trava e pagou menos imposto. Ele beneficiou aqui o rico, a classe média alta, em detrimento do pobre. O pobre pagou o imposto que deveria, mas o rico foi beneficiado. Então, é demagogia pura vir agora dizer, vou beneficiar o pobre, vou dar isenção para o pobre. Essa lei, esse argumento, concedeu 10 mil isenções no mínimo. Só que, senhores, essa isenção, ela não foi para pobres. Tá? Nós temos na cidade condomínios horizontais, totalmente isentos. Condomínios onde temos portaria, onde temos vigilância, onde temos lazer. E esses camaradas lá, classe média, estão isentos. São pobres? Não são pobres. Os proprietários do edifício São José, o proprietário de outros edifícios aqui para baixo, na Avenida São Paulo, na Avenida São João, são pobres? Não são. Só que um detalhe, eu fiz uma solicitação ao senhor prefeito, diretamente ao senhor prefeito, me baseando na lei 12.527, a lei de acesso à informação, e solicitei a ele todos os impostos, toda a base de imposto de IPTU, de 2013 a 2018, com ênfase aos impostos não cobrados, aos isentos. Ele me negou a informação. Muito bem. Como eu estou aprendendo, e tive aqui a parceria do patrono, que me assinou uma ação de mandato de segurança contra o senhor prefeito, porque o mandato de segurança deve ser feito contra a pessoa física que negou ou que causou o problema. Não é, então, contra a prefeitura. O mandato de segurança é contra o senhor prefeito. Tá? Solicitando novamente essas informações. Novamente, o senhor prefeito negou-se a cumprir uma determinação judicial, porque a 4ª vara aqui de Atibaia concedeu o mandato de segurança liminarmente, inaudita altera partes, ou seja, sem que a prefeitura tivesse sido ouvida ou não. Tá? Foi concedido. Se fingiu de morto. Não atendeu. Pior do que isso, cometeu, juntamente com o senhor secretário de Finanças, um incidente de falsidade. Ou seja,
ele declarou, o secretário declarou, que eu havia aceitado receber as informações como eles estavam protocolando na quarta vara. Incidente de falsidade. Quem assinou? O senhor prefeito. Corroborou no incidente de falsidade. Certo? O patrono dessa ação é o Dr. Arthur Migliari, promotor de justiça aqui na cidade por 30 anos. Muito bem. Hoje, a situação desse processo é a seguinte: está em fase de apelação e entre razões e contra-razões no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas essa medida, senhores, é puramente protelatória, porque a decadência que atinge esses fatos de 5 anos, então nós temos 2013, início em janeiro de 2014, 2019 vence. Só que nós não vamos deixar isso acontecer. Tá? Esses fatos têm que vir à tona. Os fatos de 2013. Nós temos que saber como é que se compuseram. Por quê? Essa lei que foi assinada a 749, ela dizia que os terrenos de Atibaia não poderiam estar isentos. A isenção seria somente para terrenos construídos, edificados, cujo valor seria até R$120 mil. Ok? Nós temos mais de 3 mil terrenos isentos em Atibaia. Ok. A municipalidade, os próprios da municipalidade não pagam imposto, não pode ser tributada. A prefeitura não pode se autotributar. Ok. Nós temos isenções concedidas por incentivos fiscais. Concordo. 3 mil. De onde eu tirei isso? Da relação que a própria prefeitura forneceu. Eu tenho à disposição esses dados, não vou divulgar amplamente, mas coloco à disposição dos senhores vereadores, que deveriam, à época, uma crítica, deveriam ir à época de verificar isso. Por que esses 3 mil? Por que as isenções? O imóvel mais valorizado em Atibaia, o maior valor venal em Atibaia é isento. Pode ser o Parque de Mundo Zanoni, tá? Mas eu não tive acesso a essa informação, que eu reputo de importância capital. Tá? Na época do 749, da lei 749, que foi aprovada aqui, que modificou a planta genérica da cidade, nós tivemos, eu e o Wilson Roberto Vilas Boas Antunes, o Betinho, nós estivemos lá com o secretário, estivemos aqui na audiência pública. Daqui desse lugar, dessa tribuna, o prefeito disse que não iria bater bumbo para louco dançar. Não é? Está gravado na audiência pública. E ele disse isso para mim, que estava sentado ali. Eu alertei, fui o primeiro a alertar, em julho do ano passado, que nós teríamos um aumento muito grande no IPTU. Publiquei no Facebook 64,3%. Mas a 749 superou essa expectativa. Tá? A receita que o prefeito dessa tribuna aqui disse que seria de 2 milhões a mais, 124 milhões para 126 milhões. Ao final do ano, nós vamos chegar a uma cifra superior a 150 milhões de arrecadação. E isso com inadimplência. Tá? Eu e o Betinho estivemos lá com o secretário, expondo a ele o que era, como era, por que era, qual era
o aspecto dos terrenos, principalmente. Nós falamos agora aqui, ouvimos agora aqui o Daniel falar sobre loteamentos. Se Atibaia tem tanto terreno vazio, para que novos loteamentos? Esses loteamentos vão requerer instalações de infraestrutura e outras coisas mais, não é? Bom, a Lei 749 tem um artigo 5º. Esse artigo 5º foi redigido aqui, nós estávamos sentados ali, Betinho também estava lá, outras pessoas estavam, Humberto, a Ana D'Arienzo, não é? E havia um perigo de o IPTU aumentar 4% ao ano nesse artigo 5º. Gritamos, falamos, Daniel, Michel, outros vereadores, mudou-se isso. Só que no calor dos fatos, embora o espírito do legislador fosse fixar esse índice de 70%, eu vou ler o artigo. Artigo 5º da Lei 749. No exercício 2018, serão aplicados 70% do valor venal apurado, de acordo com os valores estabelecidos nos anexos 1 e 2, para efeito de definição da base de cálculo para lançamento do IPTU. O erro que existe aí, no exercício de 2018. Isso, senhores, significa que se isso não for alterado, nós vamos ter um aumento de 42,86% de cara para o IPTU de 2019. Esse não é o espírito do legislador. Em qualquer tribunal, eu tenho certeza que isso será derrubado. Mas eu tenho certeza também que Daniel, Michel e seus pares vão corrigir isso, porque isso é um erro. Erro também, senhores, é uma coisa que ocorre em relação a Atibaia, que é um dos maiores IPTUs do Brasil. Tá? Um dos maiores do Brasil, superior a muita cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, nós temos um fenômeno aqui. O imóvel, a residência, tem um IPTU, aliás, um valor venal superior ao valor de venda. O valor de venda de determinados imóveis está aquém do valor venal. E existia um ponto na lei, no nosso CTM, que dizia o seguinte: quando esse fenômeno, logicamente não está escrito fenômeno lá, mas quando ocorrer que o valor venal seja superior ao valor de venda, haveria um desconto de 10% na base de cálculo para o cálculo do ITBI. Ninguém falou disso aqui na audiência pública. Quem sabe aqui que isso foi retirado? Eu sei. Sabia disso? Sabia disso? Foi subtraído. E isso, gente, vai contra, principalmente, contra o cidadão de baixa renda. Porque o nosso Código Civil dá um amparo ao cidadão de baixa renda que compra o seu imóvel barato, e que custe abaixo de 30 salários mínimos. Ele dá uma benécia muito grande, que com um contrato de compra e venda, você faz o registro no cartório de imóveis, transfere a propriedade com isso. Só que nós não temos mais imóveis beneficiados por isso. Por quê? O limiar é muito
tênue, muito simples, muito pequeno. A diferença ali está em reais. Sacando esses descontos de 10%, nós estamos prejudicando esse pessoal que vai ter que pagar a escritura no cartório, no tabelião, e a escritura mínima no tabelião é R$ 1.700. Quando o registro no cartório para esses fatos é de R$ 800. O ITBI vai ser recolhido sobre um valor maior. O IPTU que esse camarada vai pagar nessa transação, no imóvel depois da transação, também vai ser maior. Então, isso é um fato que também deve ser revisto aqui, na minha opinião. Então, ao final aqui, que já estou praticamente acabando, eu vou sugerir algumas alterações. Bom, já falei dos 3.000 terrenos, que foi um dos motivos pelos quais nós fizemos o pedido. Existe também proprietários com grande quantidade de imóveis beneficiados por isenção. Muito bem. Então, para terminar, sobre a supertributação dos terrenos, esqueceu-se o prefeito e também os senhores que votaram com ele, que a construção esbarra também em obstáculos da lei de ocupação de solo. Às vezes inviabilizando economicamente o empreendimento. Porém, vocação vai também contra a vocação da área. Vocação urbana da região, que na antiga lei de ocupação de solo tinha outra vocação. Os tempos mudam, as coisas andam, não é? Então, só para que termine, eu teria mais um ponto para falar aqui, tá? Da manhã, da audiência pública, não há disponível à população, presidente, nenhuma informação para que a gente possa ir para essa audiência pública com um mínimo de informação do que é que vai ser feito, do que é que vai ser falado. Não há divulgação. Aonde foi divulgado? Penso eu, que uma coisa tão importante como essa deveria ser amplamente divulgada, não só centralmente, mas nos bairros, que vão ser os mais afetados. Lá no bairro da Pedreira, está lá um condomínio novo que vai ser construído, passando na Estrada dos Pires, onde a fiscalização dos caminhões não existe. As placas estão lá. Não é? Então eu sugiro, senhores, que o artigo 5º da Lei 749 seja revisto com urgência e que a retirada dos 10% de desconto do valor venal também seja procurada e com a capacidade legislativa que vocês têm aqui. E, nesse caso, vai a favor da população. Não existe nenhum tipo de impedimento. Tá bom? Era isso que eu tinha. O tempo é muito curto. E eu agradeço principalmente a vocês aí que estão assistindo aí na internet. E a paciência de vocês em me ouvir mais uma vez aqui na tribuna. E aos meus pares aqui presentes. Boa noite. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 21 de agosto de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 19h22. Boa noite a todos.